tarde, Baiana. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Esse acarajé tá prontinho aí pra nós? Tá fritando, já já vai estar pronto. Certo, eu vou aguardar. Certo. E esse azeite aí, vem de onde? Ah, meu filho, esse azeite é uma longa história. Pera aí que eu vou lhe contar. O azeite de dendê veio da África, nos navios negreiros, e hoje é um marco da nossa ancestralidade. Aí a gente tem que fazer uma relação, inclusive, com as comparações com a África Oeste, né? De onde é a origem, na realidade, das nossas tradições. Então, assim, essa produção do dendê já existia na África, né? Então ela é trazida para a costa brasileira. Então, no processo de colonização brasileira, nós temos Salvador como a sede da Capitania da Majestade e o último município, né, que faz limite, né, com a outra capitania, a chamada Capitania de Ilhéus, né, é o município de Jaguaripe. Né? Então aí se dava exatamente o processo, né, de organização da produção ao redor de Salvador para abastecer a sede da metrópole, né, de bens, de produtos alimentícios. Então, era esse recôncavo e mais o Baixo Sul que abastecia Salvador com os produtos alimentícios. Então, a gente vai ter importância aí, né, de Nazaré das Farinhas, né, como um município importante no processo de colonização, porque concentrava grande parte dessa produção, né, desse recôncavo e ela transportada para Salvador. Né? Então, esses municípios têm um papel fundamental aí. Né? O dendê surgiu no século XVII, na época da escravidão, em que os escravos, né, que chegavam aqui no Brasil, né, entraram aqui pela região do litoral, do recôncavo, da Bahia, e como eles usavam muito dendê, então começou a haver o surgimento, né, dos dendês nativos na região. Sempre nós vivemos do dendê. Começamos a história da produção lá, a gente vendia para outros rodões. Depois, meu pai fez um rodão a boi, o famoso pilão. Né? No início, não era boi, nós rodávamos com cavalo, com burro. Né? Depois, a coisa foi melhorando, aí já passou para o boi. Depois do boi, depois de uns 20 anos, aí a gente conseguiu comprar esse rodão mecânico que está aí, que foi de lá que eu transferi para aqui. Então, a história do dendê para a nossa família é uma história que realmente criou. Meu pai criou todos os 18 filhos, 17 irmãos, justamente com a produção do dendê e da farinha de mandioca. Rapaz, quando os cortadores mais velhos iam fazer uma merendazinha, comer uma jaca, aí eu, curioso, pegava a pé, subindo uns pezinhos desse tamanho aí, baixinho, e aí fui treinando. E aí depois que eu treinei, o bicho pegou e pegou feio. Aí o dono da fazenda, que era chamar Arthur Alves, morava em Taperoá. Aí ele disse, ó menino, bota nego brito pra peia. Botou brito pra peia e tá até hoje. Com 56 anos e não tá nem aí. E é de que eu me sustento desse camarada aí. É de onde eu tiro meu pãozinho de cada dia. Porque a gente não pode ficar parado. E se quiser comer, porque o homem do trampo não fica parado não. Ele passa por cima de cobra, de tudo. De tudo, tinha que passar por cima para poder dar o sustento à família. Veja bem, na realidade a região ela produz 3 tipos de azeite de dendê. Né? Produz um azeite de pilão, que é um azeite muito tradicional, e inclusive é a forma que é feita na África do Oeste ainda, né, de pilar o dendê. Temos um processo que já foi uma evolução desse sistema, que é o rodão, né, que era puxado antigamente pelo animal, uma tração, né, animal. Isso praticamente hoje já não existe mais, ele foi aos poucos se mecanizando. E temos um dendê industrial. Então nós temos 3 tipos de dendê nessa região.
do dendê nada se perde, nem a fumaça se perde. Do dendê são tirados vários tipos de óleo. O óleo vermelho, que serve para fabricação da acarajé, muquecas em geral. O Palm Fly, que é um óleo que está fazendo agora, que está comparado com óleo de soja, mas ele é muito melhor do que o óleo de soja, bastante natural. A gordura vegetal hidrogenada, que também é feita com o dendê. Tem o óleo de palmiste, que é tirado do coquinho do dendê, que serve para fazer shampoo, bronzeador, detergente, sabonetes, toda a parte de cosmético. O bagaço do coco, que é retirado do coquinho, que serve para ração animal, para adubo. A casca do coco serve para fabricação de carvão ativado e na queimagem ela sai uma fumaça, essa fumaça transforma em um líquido que serve para defumação de bacon em geral. E do dendê nada se perde. Tudo é aproveitado. O que não é aproveitado na alimentação é aproveitado para adubo orgânico. O bambá é aproveitado para adubo orgânico também, a bucha, para queimar em fornos e etc. Pedi demissão da empresa e montamos um pequeno fabrico. Com a ajuda de meu pai, certamente, tudo, começamos a produzir de novo, começamos a processar de novo o dendê. Era um sistema bem artesanal, tudo manual, lavagem na mão do dendê, como era feito antigamente, atração animal, como era também no passado, e depois eu fui me engajando nisso aqui. E o primeiro fabrico era aqui do lado, bem pequenininho, bem rústico mesmo. Depois passamos para essa parte de cá, que vocês estão vendo aqui agora. Já com todo o maquinário montado, que agora é tudo semi-industrial. Temos que dizer o seguinte, que o dendê não faz mal à saúde, para começar. Por quê? Porque ele é um óleo tão versátil quimicamente, o dendê tem 45% da parte dele insaturada, 40% saturada, 10% de monoinsaturado. Monoinsaturado não, poliinsaturado, que é o ácido linoleico, 10%. A gente diz que o dendê tem essa composição, e por causa dessa composição, é que hoje, como eu falei para vocês, quando ele é refinado, ele é utilizado em mais de 145 produtos, tudo quase que nós consumimos leva dendê, que está escrito lá óleo de palma, nos biscoitos, nas margarinas, em diversos produtos, em mais de 145 produtos industrializados. Então, essa questão de ser ou não benéfico para a saúde. O dendê que é utilizado na parte de culinária, principalmente, né, com as baianas do acarajé, já era também utilizado com essa finalidade. Então, a Opalma, ela chegou a manter um campo de plantio de dendê de alta qualidade, o chamado dendê tenera, lá na região do Iguape, no Recôncavo. E com essa cultura, a Opalma pretendia abastecer toda a produção para a usina de Volta Redonda. Nessa mesma época, também existia a fábrica, ainda existe, né, da Opalma, no município de Itaperoá, já no Baixo Sul. E a Opalma pretendia também, com essa nova expansão do dendê de alta produtividade, fabricar a margarina. Quando eles então perceberam de que a produção de dendê naquela época não seria ideal para atender tanto o fornecimento de óleo para a usina de Volta Redonda,
como também para atender as baianas do acarajé, tanto do estado da Bahia, como também do estado de Sergipe, principalmente. Surgiu a aba lá na Rua da Mangueira. Com o passar do tempo, Clarice resolveu vir para o centro da cidade. Ela conheceu umas pessoas e trouxe a aba para a Rua do Açouguinho, número 8. Ou, antigamente, se chamava J. Castro Rabelo, dentro do Pelourinho, número 8. E, com o tempo, a aba ficou ali e foi surgindo novas baianas. Aí, o que aconteceu? As mulheres que vendiam mingau foram procurar a associação, que só atendia as baianas de acarajé, por isso o nome Seaba. Aí ela acabou agregando as mulheres de mingau na associação. Aí a associação se passou a chamar ABAM, o M de mingau, Associação das Baianas do Acarajé e Mingau do Estado da Bahia. Ela agregou as mulheres de mingau à associação. Em 2001, quando teve a primeira greve da Polícia Militar, eu conheci a associação e me apresentei como voluntária para ver questão de livro caixa, essas coisas. E fui ficando como voluntária. Passar do tempo, ela tinha um sonho, a Clarice, de a associação sair daquele espaço e ir para um espaço maior, onde ela pudesse criar oficinas. E então nós resolvemos ir conversar com o ex-senador Antônio Carlos Magalhães, no extinto jornal que ele tinha, e fomos lá. Eu, Clarice, Leda e Elienete. Conversamos com ele que gostaríamos de ter um espaço onde pudesse funcionar a associação e, ao mesmo tempo, ter oficinas. Ele concordou e falou, volta lá para o Pelourinho e procure um espaço. Nós voltamos, procuramos, não achamos nada. Aí, um belo dia, nós recebemos uma ligação da antiga Saltur, avisando, olha, vocês ganharam o espaço que vocês estavam procurando. Nós ficamos todas eufóricas, né? Aonde é? Vai ali no antigo Belvedere. Aí viemos aqui olhar o espaço. É nesse espaço que vocês vão funcionar. Não tinha nada do que tem aqui hoje, era só oco. E nós ficamos sem saber o que fazer, porque a gente esperava uma casa com salas para montar as oficinas. E aqui a gente viu que não dava. Mas mesmo assim, recebemos, no dia 9 de setembro de 2002, aqui foi inaugurado, né, com esse memorial, que não se chamava memorial, era só um espaço cheio de coisas dentro e a gente junto. Mas não saímos da J. Castro Rabelo número 8, porque eu não queria vir para cá. Eu falei, vou continuar aqui atendendo as baianas aqui e vocês vão para lá. E elas vieram para cá. Mas Clarice tinha outro sonho, que era tornar o ofício da baiana patrimônio. E nós começamos a conversar com Raul Lodi, que era do IFAM, como fazer isso. Então nós começamos, desde 2001, trabalhando a questão de se tornar patrimônio. Em 2005, no momento em que se tornou patrimônio, esse espaço aqui mudou. Passou a ser um memorial das baianas. Foi onde ele tomou esse novo rumo, essa nova cara, essa mudança toda que foi feita, do que foi feito em 2002 e a mudança. Então, ele se tornou, passou a ser um pontão de cultura do IFAM, com essas mudanças que tem aqui. E só Salvador teria em torno de quase 4.000 baianas. Mas a gente, de lá para cá, a gente sabe que muitas desistiram, outras vieram a falecer, então não existe um quantitativo real. Agora, provavelmente, a gente vem a saber, porque depois desses anos todos eu consegui que a Secretaria de Turismo do município venha fazer um mapeamento. Bom, não vou garantir, eles já me chamaram e confirmaram para mim que vai ter o mapeamento. Agora, quando, eu não sei dizer. Porque pela própria prefeitura, hoje, se você for lá, só tem 690 baianas cadastradas.
mas nem a listagem deles é confiável, porque dessa listagem a maioria já desistiu de trabalhar, outras já faleceram. Então a gente não tem assim algo concreto para dizer o número de baiana. A gente estima que só no estado da Bahia chega em torno de 8.000 baianas e baianos. Com a crise do Dendê, o ofício da baiana começa também a ser ameaçado. A gente viveu uma crise muito grande do azeite de dendê na Bahia. Então a gente vem percebendo assim que nos últimos 10 anos, de 2010 para cá, a gente tem uma produção cada vez mais baixa nos municípios produtores do azeite de dendê, tá? Mas aí, nesse período de agosto e setembro do ano passado, a gente vai ter aí uma explosão de matérias, de reportagens que vão falar exatamente dessa crise do azeite de dendê. Reportagens que saíram na Folha de São Paulo, no Fantástico, na CNN, ou seja, o dendê desperta o interesse, né, da sociedade brasileira. Então, assim, é a grande fortaleza, né, do dendê, é essa imagem que a sociedade brasileira presta para esse produto, tá? Nós não temos uma legislação específica para azeites de fritura para nenhum deles. E isso se faz muito, gente. A gente tem apenas o informe técnico número 11 de 2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Faz-se necessário termos uma legislação específica para o nosso azeite de dendê. Há mais de 30 anos, não há investimento do governo do estado na plantação do dendê e que as empresas, os roldões, como são chamados, também não têm linha de crédito para movimentar, para modificar os equipamentos deles. Então, o que acontece? Os pés de dendê estão crescendo muito, estão acima de 20 metros. Os peeiros, que são aquela pessoa que sobe no pé do dendê com uma corda, não estão querendo subir. E os pequenos produtores estão desistindo de manter a plantação. O que aconteceu? O dendê daqui diminuiu muito. Aí teve que se comprar dendê em Belém. Só que o dendê de Belém, ele vai só para o biodiesel. Não há interesse deles em mandar o dendê para as baianas. Então, no momento que o pessoal daqui resolveu comprar, eles subiram o preço. Por volta do ano de 1971, a Petrobras começou a fazer um estudo, né, para utilizar o óleo de dendê para a fabricação do biodiesel, né, já que estava para ser inaugurada uma usina de biodiesel em Candeias, pela Petrobras, hoje Petrobras Biocombustível, né, que foi inaugurada no governo do ex-presidente Lula, e essa usina era para abastecer de biodiesel, né, toda a região daqui do Nordeste e até para outros estados do país. Então, quem começou esse trabalho inicial, melhor dizendo, em segundo plano, já no biodiesel, foi a Petrobras. E aí foi feito parcerias aí com a CEPLAC, com outros órgãos, e foi mais ou menos nesse período em que nós tomamos conhecimento. A nossa cooperativa era uma cooperativa de trabalho e fomos convidados para participar desse estudo. E aí, anos depois, a nossa cooperativa passou a fazer parte de cooperativa do programa Biodiesel do governo federal. E aí passamos a receber também orientação, assistência, né, do Ministério da Agricultura, para que pudéssemos levar avante esse trabalho dentro do programa Biodiesel. Acho que o que se pode fazer assim, no momento, seria proporcionar qualificação técnica, né, em relação a como ir melhorando a qualidade, enquanto não se faz o grande, enquanto melhorando a qualidade no sentido de boas práticas de produção, boas práticas de fritura, capacitação em boas práticas de fritura, não que eu não tenha, eu aqui de modo algum, eu sempre soube e sei que as baianas são mulheres muito sábias. Eu estou só dizendo que com a ciência tem
sempre algo em que auxiliar e explicar o porquê, né? Então, acho que melhores práticas para que sejam evitadas, né, maiores produções dessas substâncias tóxicas. Só o estado do Pará produz praticamente 95% da produção do óleo de palma do Brasil. A Bahia, que é o segundo maior produtor, produz apenas 3%, 2% dessa produção. Então, primeiro a gente precisa diferenciar, né? Então, toda a tecnologia que foi investida na produção do azeite de Pará é um azeite direcionado para a produção do biodiesel. Como também isso é muito frequente em países como a Malásia, né, que produz, né, na realidade, azeite para o biodiesel. O nosso azeite precisa dessa identidade. O nosso azeite é alimentação e que se diferencia muito do azeite produzido para o biodiesel. Então, a região precisa desse debate, sim, para deixar claro que a produção do azeite de dendê precisa aumentar cada vez mais para que isso, na realidade, ganhe uma sustentação, uma sustentabilidade, né, inclusive dessa cultura baiana e das baianas de acarajé, que fazem todo esse processo direto, né, de compra e venda de produtos, né, dessa região. Vocês estão me vendo aí? Tirar mais outra para não atrapalhar. Agora tira o facão ao contrário. A dificuldade mais que a gente encontra vai ser cobra, é marimbondo, é abelha italiana, é marimbondo tatu, marimbondo de oco. O pior é o marimbondo de oco, você pegar no olho e te cega. Certo? Que nem ele aqui mesmo foi tirar um ferrão do marimbondo, foi do tatu em Valença. Foi tirar dentro da menina do olho. Ele aí, Edivaldo. Foi tirar o ferrão. E aí pra gente aqui fica tudo um pouco difícil. Rapaz, é o seguinte, a gente tem um negócio de uma condiçõezinha para, como eu falei, para zelar o que nós temos. Tu tem um negócio de um recursozinho bom. É porque o problema do dendê é o seguinte, aqui, é porque quem dá os valores desse dendê é quem vem de lá de fora. Agora, se acaso, aqui agora tá 550 a tonelada. Quer dizer, foi um preço que nós nunca viu aqui. Se aqui fosse tabelado para levar um ano, 2 ou 3 ou 4, 5, era bom. Mas que os preços quem dá, esses lá de fora, eles podem dar hoje e amanhã também pode já baixar. Pode baixar. Aí a gente fica sem saber o que fazer. O que fazer. Aí problema. A gente fica sem solução nenhuma. Nós, produtores de dendê, nunca tivemos incentivo do governo e, por conta disso, é o que vocês estão observando aqui, o desmando de tudo isso, que ocasionou a parada desse empreendimento aqui, que hoje funciona como um curral de boi. E eu, como produtor que ama a agricultura, eu me sinto triste, né? Desanimado até, não desanimado, mas triste de saber que uma coisa que é tão importante para a vida do produtor, que é produzir, né? O produtor pensa em produzir. E eu, como nasci na roça, me criei na roça, tenho raízes, né? Eu me sinto triste de ver a nossa produção de dendê passando por um desmando desse, com dificuldade, né? Tem aqui, estamos vendo aqui, ó, os vasilhames que cozinhavam, de cozinhamento, o macerador, que é o famoso rodão, né? Temos aqui o elevador, né? Que foi tudo criado com muito amor para produzir,
E hoje eu vejo tudo assim deteriorando, né? Enferrujando, por falta de incentivo e também por falta de mão de obra. Porque se falta o incentivo, a mão de obra barateia e as pessoas não querem trabalhar na produção de azeite de dendê. Então, eu fico assim, ainda tenho sonhos, tanto que tenho sonhos que estou plantando, né? Estou plantando. Está parado aqui, mas eu estou plantando as mudas de dendê, o tenera, né? O tenera precoce, que veio de muito longe para a gente. E eu ainda sonho um dia ver o dendê voltar ao que ele era, né? O dendê voltar ao que ele era com remanejamento de plantas, né? Plantando novas mudas para facilitar a mão de obra da colheita e para que realmente nós tenhamos uma produção que não venha chegar onde nós chegamos, a falta do azeite para o consumo interno. E o que a gente precisa é de produzir não somente para consumir internamente, mas também para consumir, para vender, porque aí vai agregar, vai gerar emprego e renda não somente para a agricultura familiar, mas também para o Estado, né? E os municípios. Essa é a minha esperança ainda em relação ao dendê. Por isso que eu estou plantando e digo para as pessoas, você ama agricultura? Plante, crie, porque assim nós vamos ter vida melhor, né? A vida saudável e também ter fartura na mesa das pessoas, não somente as pessoas que compram, mas também até as pessoas carentes que outros compram para dar, para doar, enfim. Produzindo, criando, certamente nós vamos ter uma vida melhor. Se continuar como está a produção de dendê, isso aqui daqui a 10 anos, 15 anos, eu não sei se vai continuar se sustentando. Porque cada ano que passa, a produção de dendê vai diminuindo muito a cada ano que passa. Se continuar diminuindo dessa maneira, daqui a 15, 20 anos, vai ser pouco fabrico que vai ter na região. O dendê nosso vai ter que vir do Belém, para a gente comer aqui, que lá no Belém é o maior produtor de dendê, porque aqui na nossa região vai ser bem pouca a produção, bem pouquinha. Então é preciso que a gente comece a perceber também que essas investidas da tecnologia, né, do biodiesel, é preciso que essas empresas, que o governo brasileiro entenda que essa região, ela é, como eu digo assim, ela é muito frágil, né, para esse ecossistema, para você ampliar, para você dividir, né, esse espaço produtor do azeite de dendê com a produção de biodiesel, que é uma commodity que pode ser produzida em qualquer lugar do planeta. Tá? Então a gente não pode trabalhar essa ideia de dividir esse pequeno espaço com a produção, né, do biodiesel, por exemplo. Sem contar que a região tem outros produtos, né, de certa forma identitário. Então a gente tem uma única região do Brasil que produz cravo da Índia, que é muito utilizado também na nossa culinária e nos cosméticos. Tem uma produção também do guaraná, né, dos mariscos, da mantinha. Então uma série de produtos que na realidade pode ter um processo de valorização, de melhoria do seu processo de produção, de comercialização e servir, no final, né, desse processo, aumentar a renda dessas pessoas que vivem dessa região. Então a gente tem uma quantidade de pessoas muito pobres nessa região, né, principalmente aí, né, os nossos negros na realidade, uma população negra, pobre ainda, mas que tem uma riqueza nas suas mãos e que é preciso, inclusive, aí que outras instituições do Estado, as universidades, se articulem de forma, né, equilibrada com esses agentes sociais que produzem esse território, como forma de articular forças para melhorar cada vez mais, né, essa produção do azeite de dendê, tornando esse produto cada vez mais importante da história da nossa cultura. É um casamento. Se não tiver dendê, não tem acarajé. Aí tem aquele dito popular que só a morte nos separa, né? E é isso que está acontecendo. Sem dendê não existe acarajé. Até existe o dendê, mas o acarajé, ele é especificamente e tem que ser feito no azeite de dendê. Não tem como mudar isso. Pronto esse acarajé, né?
Já prontinho. Gostei dessa história do azeite, viu? Você é retada aí. É, meu filho, eu tava pensando que ser baiana é mole. Ser baiana não é mole não, meu filho.